as apostas, especialmente esportivas ou jogos de azar, têm se tornado cada vez mais comum na rotina do brasileiro. Ainda mais com a facilidade de acesso a plataformas digitais, a sites onde você facilmente consegue colocar o seu depósito e fazer uma aposta visando uma margem de lucro exacerbada. Só que no padrão também esses ganhos podem acarretar perdas. E essas perdas normalmente são o que trazem efeitos psicológicos terríveis. Tanto positivo quanto negativo. Quando você ganha, você tem euforia, né? Você sente a adrenalina, mas quando você perde, você tem ansiedade, probabilidade aumentada de depressão. Cria um ciclo vicioso, porque o problema de quando você ganha é porque você não para. O problema de quando você perde é que você também não para. E na tentativa de recuperar aquele valor, muitas vezes você aumenta a sua perda. Não estou aqui para ser um crítico do mercado, até porque eu já conheci pessoas que deram certo nesse mercado. Enfim, eu mesmo acreditei por um momento. Mas existe um problema que é a perda em apostas de formas irresponsáveis. Então não estou aqui para sacrificar quem faz de forma profissional, quem tem responsabilidade na hora de atuar nisso, mas a grande realidade é que nós, grande parte de nós humanos, que não temos tanta sabedoria ou inteligência emocional para lidar com isso, não estamos prontos para atuar nesse mercado. O grande problema disso é que normalmente uma aposta irresponsável pode te trazer perdas irreparáveis financeiras, psicológicas e por vezes até familiar. E esse tipo de situação ninguém quer para si. Bom, agora chega a parte difícil, né, que é de admitir os erros. Eu vou tentar ser breve aqui nessa história, mas eu comecei com a aposta esportiva em 2018, mais ou menos, quando começou a surgir. E ali no primeiro momento eu acho que eu coloquei R$ 100 e eu consegui um retorno de 800. Eram mais de R$ 700 de ganho. E aquilo ali me trouxe a sensação de, nossa, eu consigo me construir aqui de forma rápida. Só que existe uma fala que é: o diabo dá com a mão, ele tira com a outra, né? Na mesma sequência, né? Dá com a mão, ele vai lá e te tira com a outra. E assim foi. Esse valor que eu achei que era meu, né? Eu cresci ainda mais essa ganância, esse desejo, e eu perdi esse valor até o ponto de voltar a ficar com os mesmos R$ 100 iniciais, do 0 a 0. Mas ali, talvez, se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu já teria visto que tinha um problema e eu teria que focar nele para resolver ali. Mas não foquei. Eu lembro que eu comecei nesse mercado porque o movimento estava muito grande, muita gente postando nas redes sociais, né? O print, a Bet tá pagando. Talvez eu tenha caído nisso muito por curiosidade, né? E de certa forma, no começo até que deu certo. Só que aí, quando veio essa primeira perca, já me deu um abalo que me trouxe essas reações psicológicas que são comuns da aposta. Parei? Não. Mas também não segui no mesmo ritmo que eu estava. Então, mês a mês, eu ia ali, colocava um pouquinho, colocava outro pouquinho, e era mais recorrente a perda do que o ganho. Mas os valores que eu estava colocando eram muito pequenos. E é como eu falei, eu não estou aqui para poder denegrir o mercado. É sim um mercado que pode te trazer lucro, mas desde que você não seja uma pessoa gananciosa. Porque realmente pode ser um mercado que te dá lucro, principalmente na aposta esportiva, tá focando na aposta esportiva, porque é algo que, se você avaliar os times, os jogos, existe uma probabilidade daquilo dar certo. E isso normalmente você tem que encontrar melhores momentos para você ter uma aposta de valor de fato, né? Você conseguir entrar em algo que seja provável de acontecer. E a ganância, ela opera exatamente ao contrário. Você quer colocar valores pequenos em probabilidades pequenas para ter um ganho maior. E o que isso gera foi o que aconteceu comigo durante os últimos 6 anos. Mês a mês eu ia colocando aqueles valores pequenos, tentando fazer acertar essa bolada. E era pouco provável, assim como foi, não acontecia, né? Às vezes voltava uma ou outra, mas era 1 em 10. Então dessa uma não recuperava as outras 10. Normalmente ficava ali ainda no prejuízo de, sei lá, 30%, 40%, que não compensava o valor todo que tinha sido colocado. Também é um trabalho. E se não for levado a sério com responsabilidade, a maior probabilidade é que você, caia. Eu vou dizer que foi o que aconteceu comigo. Não vou levar isso como uma derrota, um fracasso, mas talvez uma derrota temporária. Talvez eu retorne em algum momento com mais cabeça, mas isso dito somente porque eu aumentei aquelas entradas que eram menores meses a mês. Mas eu só determinei essa pausa na minha vida porque em algum momento nos últimos meses eu determinei que eu ia conseguir fazer aquilo acontecer. Inclusive trouxe anotações. Eu tinha um caderno aqui, mas eu não vou achar ele agora para conseguir mostrar essas anotações que eu fiz, que foram recentes. E a minha ideia
era trabalhar de forma mais responsável, mas eu fui irresponsável a partir do momento que eu aumentei o valor que eu colocava naquelas apostas. Porque se eu já vinha de uma sequência com valores pequenos, não tinha determinado um método e não via assertividade nem lucratividade nisso, não fazia sentido eu aumentar esse valor para tentar aumentar meu ganho. Mas foi o que eu fiz. Nesse caderno eu anotei algumas tomadas de decisões. Mas nessas tomadas de decisões ficava muito claro que ali eu ainda estava trabalhando na ganância. Eu tinha diminuído muito aquilo que eu ainda fazia antes, mas eu ainda operava esperando grandes resultados. Como assim? Eu colocava 100 esperando voltar a 250. 150% a mais do que eu tinha investido. E isso é um resultado... Gente, não existe dinheiro fácil, sabe? Essa ilusão de dinheiro fácil, eu acho que é o que acaba levando a gente pro fundo do poço. Eu comecei operando com um valor de 100 em duas de 50, perdi, e aí fui tentando recuperar, aí comecei, voltei ali um pouquinho, fiquei no prejuízo de 23, perdi de novo, fiquei no prejuízo de 150, e aí eu fui acumulando e cada vez mais tentando retornar com valores em probabilidades cada vez menores. E essas entradas de 100, 150, 100, 150, em menos de 2 semanas me trouxeram a perda de R$ 1.200, quase um salário mínimo. E nesse momento eu fiquei impactado, assim, porque eu olhava para aquele valor e pensava em tudo que eu poderia ter feito, né? Eu gosto de cantar, de escrever minhas músicas e tal, e eu tinha vontade de comprar um microfone, tudo que eu precisaria para esse micro estúdio em casa. E os valores que estavam dando na Amazon era exatamente esse, com R$ 100 a mais que ainda dava para fazer alguma coisa de compra no mercado. E isso me trouxe uma frustração, uma sensação de impotência, um medo, uma vergonha, que eu me fechei no meu mundo. Eu fiquei extremamente apático, não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém. É um valor que fez absurda diferença na minha vida? Não, não acabou com a minha vida. Mas o problema da aposta é esse. O sentimento que isso te traz. Essa ansiedade, esse medo. Até mesmo esse início de depressão. Eu vou falar que o que me ajudou foi ter criado coragem de conversar com a minha esposa. Além de mim, é a única pessoa a quem eu devo satisfação, ainda mais de coisas que envolvem nós dois, né? E essa conversa me ajudou muito, porque ela foi compreensiva. Isso me ajudou a me recuperar e me colocar no eixo. Não a ponto de falar assim, não, vai lá e volta e faz de novo. Mas de tá tudo bem, respira, vê o que isso tá te fazendo. E se estiver te fazendo mal, se afasta. Vai fazer outra coisa, investe em outra coisa. Pensou em fazer isso? Cara, vai sair, vai dar uma volta. Esse mix de sensações de culpa, da euforia do quase, quase ganhei, foram muito mais prejudiciais do que se de fato eu tivesse sido inteligente na tomada de decisão. Pô, abandonei de lado um sonho que eu tinha de comprar equipamentos para o meu home studio que ficava em R$ 1.100 para simplesmente jogar e perder o valor que poderia ter sido investido de outra maneira. Sequentes tomadas de decisões de forma não muito bem pensada, né, foram me levando para um buraco que foi ficando difícil de sair. Mas graças a esse apoio, a essa coragem de abrir a boca para falar qual é o problema que eu tinha, foram me ajudando a me recuperar aos poucos, né? Pra hoje estar aqui um pouco mais tranquilo para falar disso e falar que também não é o fim do mundo. Eu tenho que abraçar a ideia de que eu vou ter que correr atrás desse valor perdido, com tempo, com trabalho, de forma séria e responsável, porque o marketing desse mercado ele é feito para isso, para te iludir, para te persuadir e fazer você ficar cada vez mais dentro desse universo. Além de dar uma afastada, mudar um pouco os hábitos, procurar coisas saudáveis para se fazer, me divertir com coisas que me fazem bem de fato e não que me gerem essas sensações que me colocam para baixo. Conseguir entender os sinais que me fazem ver que eu estou fora de controle, começar a impor mais limites mais fortes, para saber até onde eu posso ir, se realmente de fato é isso que eu quero para minha vida. Procurar ajuda psicológica sempre de um profissional é muito importante. Não adianta a gente fingir que o problema não existe, porque ele tá aí. Se a gente ignora ele, é pior ainda. E cara, é isso, assim, é realmente parar de cair nessa ilusão. Ganhe tanto de bônus, ganha aposta grátis, sabe? Tudo que eles usam de manejo para tentar pescar pessoas como você, que não tem capacidade psicológica para lidar com a perda, não tem dinheiro para lidar com essa perda e provavelmente vai se afundar cada vez mais e entregar mais dinheiro. Então esse bônus que ele te dá é só um número que ele coloca na tela, mas o dinheiro de verdade que sai da sua conta, esse não volta. Então, para você que está querendo começar, que já passou por esse problema, você que já está envolvido, enfim, se você já está nisso, converse com outras pessoas,
né? Não seja aquele cara que fala, isso que você tá fazendo é errado, mas se você vê que a pessoa não tá se sentindo 100% bem em relação àquilo, chega e conversa, mano, você quer trocar uma ideia? Quer se abrir? Bora trocar aqui mesmo, ser sincero um com o outro, tô aqui pra te ajudar, passei por algumas coisas também, tem alguma coisa pra poder compartilhar. Se você tá começando, fico alerta pra você se profissionalizar, quer fazer, faça com consciência de que aquilo ali é um trabalho, não é dinheiro fácil, que dinheiro fácil vem fácil e vai fácil. Tô mais tranquilo porque eu não tava vendo aquilo como uma fonte de renda extra. Talvez, mas era muito mais por diversão. E eu me diverti a ponto de perder um salário mínimo até não virar diversão. Então, também existe uma linha tênue, tá ligado? Até mesmo para quem não tá ali esperando ficar milionário com aquilo, pode ser um problema. Então, para você que tá indo já pensando que é uma renda extra, se for com esse pensamento, pense que você vai ter que trabalhar igual a qualquer outro trabalho. Não é porque você tá olhando que é uma renda extra que a renda extra é fácil. É muito mais fácil você perder dinheiro do que qualquer outra coisa que você for fazer na tua vida. E é isso aí, pessoal. Quem tiver envolvido com isso aí, ó, responsabilidade. Não seja aquela pessoa que fica falando, tem que apostar mesmo. Não fica divulgando, porque é o tipo de coisa que não é benéfico para todo mundo. Não é todo mundo que sabe lidar. Conheço gente que ficou milionária com esse mercado. Não é meu caso. Não tenho capacidade emocional suficiente para lidar com isso. Então, jogue, mas jogue com responsabilidade. E responsabilize também. Seja responsável também pela consciência do próximo, né? Cuide do próximo. Não seja aquela pessoa que fica falando quanto você ganhou para os outros. Ganhou, fica calado. Não fica divulgando alguma coisa que, se para você for bom, pro seu vizinho às vezes pode ser a ruína dele. Vai vender um carro, vai vender a casa, vou poder sustentar essa merda. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo aí, se eu conseguir passar alguma coisa, às vezes eu fico meio confuso aqui, tô aprendendo a gravar vídeo de novo. Deixe aí seu comentário, compartilhe a sua ideia e até o próximo vídeo. Obrigadão, viu, rapaziada?